Fala galera da nossa turma de Química do Aprove Garcia, tudo bem? Mais uma vez aqui, João falando, e a gente vai nessa aula de hoje dar continuidade ao tema que iniciamos no nosso último encontro, que foi essa parte de cálculos químicos. Lembre que na aula passada a gente havia lembrado aqueles comentários que a gente havia feito ainda em sala. Um mol tem 6 vezes 10 a 23 partículas, tem uma certa massa molar. Se for de gás e estiver na CNTP, o volume é de 22,4 litros. Então aquela relação é fundamental que você recorde. Só que além daquele comentário de cálculos químicos, tem alguns outros que eu gostaria de fazer com você e serão feitos nessa aula de hoje. E aí, só lembrando, a gente já disponibilizou a outra aula, você já deve ter assistido inclusive, já disponibilizamos junto com a outra aula a prova da baiana, cuja questão fizemos na última aula também, e faremos assim todas elas, viu? À medida que a gente for disponibilizando as aulas, as questões que fizermos, quer seja da baiana, quer seja do Enem, quer seja de outro vestibular, a gente vai disponibilizar junto à aula o arquivo da prova para que você tenha a questão aí, tente fazer depois sozinho. Então é importante esse acompanhamento por sua parte, tudo bem? Você está aqui agora comigo na prova da baiana também, se você olhar aí para cima, ó, é a prova de 2018.2, é a segunda fase da baiana, e aí é esse comentário aqui que a gente vai usar para dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Olha o que se diz nessa questão, deixa eu só subir um pouquinho aqui para você enxergar melhor comigo. Ó, um ambiente com uma fragrância suave, com propriedades relaxantes, calmantes e sedativas, como a da lavanda, contribui para o bem-estar do paciente que necessita de cuidados paliativos. O óleo essencial de lavanda possui como um dos seus principais componentes, vou destacar aqui, o acetato de linalila, representado pela estrutura química. Pessoal, a questão deu a você o que a gente chama em química orgânica de fórmula de traços dessa substância que ele chamou de acetato de linalila. E o que a questão quer de você, e aí é a nossa parte que interessa hoje, ó, é que você, considerando as informações e com base nos conhecimentos de química, você deve indicar a fórmula mínima, vou destacar aqui, ó, você vai indicar a fórmula mínima do acetato de linalila. Pessoal, para a gente chegar nesse comentário, eu só queria que você entendesse o seguinte, ó. Se eu pedisse a você ir lá na sua aula de biologia, você ouve falar disso com certa regularidade, ó. Se eu pedisse a você a fórmula molecular da glicose, vou até escrever aqui para você entender o que a gente está propondo, ó. Como é que seria a fórmula, olha o que eu vou escrever, eu quero escrever a fórmula molecular da glicose. Tenho certeza que você do outro lado aí já pensou comigo. Deixa eu só reduzir um pouquinho a fonte aqui para não ficar muito grande também. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Tenho certeza que você reconhece. Seu professor de Ricardinho lá de biologia fala sempre de glicose. Então, glicose realmente tem fórmula molecular C6H12O6. Beleza. Só que é possível, inclusive as provas têm feito isso com certa frequência, que a partir da fórmula molecular, a questão peça para você escrever uma outra fórmula que é a chamada fórmula mínima. Inclusive foi a intenção dessa questão da baiana aí, ó. O que essa questão da baiana queria de você não era a fórmula molecular. O que a questão da baiana queria de você era que você obtivesse a chamada fórmula mínima.
Então, como é que seria para essa mesma glicose sua fórmula mínima? Como é que eu faço isso? A fórmula mínima é a menor proporção. Ó, se eu percebo, deixa eu só caminhar aqui para você enxergar, pronto. Ó. Como é que seria para essa mesma glicose sua fórmula mínima? Seria assim, ó. Você vai pegar o C6H12O6 e vai achar entre esses valores aqui a menor proporção. E para você achar essa menor proporção, você pega todos esses números, 6, 12, 6, você pega todos eles e divide por 6. Então, ó, a fórmula mínima da glicose, eu escreveria assim, é CH2O, perceba, ó, era C6H12O6. Eu peguei todos esses valores e dividi por 6. Então, fica CH2O, só que cuidado na prova. Você encerra isso entre parênteses, é assim a escrita correta, e diz que isso se repete N vezes. Por isso que a fórmula mínima da glicose é CH2O N. Então, é desse jeito que você deve, numa prova de química, escrever o que a gente chama de fórmula mínima. E aí perceba, para que eu tenha obtido essa fórmula mínima, eu antes sabia a fórmula molecular. É exatamente isso que você vai fazer nessa questão aqui da prova de 2018, ó, você vai olhar para a estrutura do acetato de linalila, que é essa substância aqui, você vai obter a fórmula molecular e com posse da fórmula molecular, você obtém a fórmula mínima. Aí vamos comigo. Como é que eu descubro para essa substância sua fórmula molecular? Aí basta que você lembre o seguinte, ó, sempre que eu olho para uma estrutura orgânica como essa, você deve lembrar, tenho certeza, cada vértice desse indica a presença de um átomo de carbono. Então, ó, me permita aqui, vou fazer uma bolinha em cada carbono. Ó. Aqui eu tenho um vértice, isso aqui representa um átomo de carbono. Ó, aqui é um átomo de carbono. Aqui mais um vértice é um outro átomo de carbono, mesma coisa. Aqui mais um vértice é um outro átomo de carbono. Aqui a mesma coisa, ó, um outro átomo de carbono. Aqui igual, ó, mais um átomo de carbono. Então, cada vértice desse realmente, ele representa um átomo de carbono. Aqui a mesma coisa, ó, um novo átomo de carbono. Então, cada vértice desse, olha, mais um. Aqui mais um vértice, um outro átomo de carbono. Então, cada bolinha vermelha dessa que a gente sinalizou, ela realmente representa um átomo de carbono. E aí, só contabilize comigo para ver quantos foram, ó. Foram vamos comigo. Foram 1, 2, 3, tudo bem? 4, 5, 6, 7. 7 que eu indiquei com as bolinhas vermelhas. Além desses 7, contabilize comigo. 8 aqui em cima, 9 aqui em cima também, 10 nessa posição aqui, olhe para o nosso esquema, 11, 12. Por isso que a fórmula molecular, vou puxar uma caixa de texto aqui, por isso que a fórmula molecular do acetato de linalila ficaria assim, ó. O acetato de linalila é o C12, eu já descobri que são 12 carbonos, só que agora vem um outro detalhe, inclusive você há de lembrar, tenho certeza também. Além de recordar que cada vértice desse indica um átomo de carbono, eu tenho que lembrar também que o carbono realiza 4 ligações. E sempre que eu perceber que as 4 ligações não foram feitas, você deve completar com átomos de hidrogênio. Então, vamos conferir aqui comigo. Ó. Se eu olho para esse carbono aqui de baixo, vou precisar muito da sua atenção aqui, que dá trabalho para a gente enxergar, mas vamos lá. Esse carbono, ele já fez 1, 2, 3,
4 ligações. Cada tracinho desse aqui representa uma ligação. Então, ele já fez, ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Se ele já fez as 4 ligações, ele não precisa fazer mais nenhuma ligação. Então, esse carbono está completo. A mesma coisa não se repete aqui, ó. Veja com atenção. Esse outro carbono aqui, ele fez 1, 2, 3. Ele só fez 3 ligações. Se ele só fez 3 ligações, ele tem que fazer mais uma ligação. Por isso que ligado a esse carbono, existe um átomo de hidrogênio. Então, vou escrever aqui, ó. Unido a esse carbono existe um hidrogênio. Vou só diminuir a fonte aqui para ficar pronto, ó. Então, ligado a esse carbono, realmente você vai encontrar um átomo de hidrogênio. Vou colocar aqui ao lado dele, ó. De maneira semelhante, se eu olho para esse próximo aqui, ele só fez 2 ligações. Se ele só fez 2 ligações, tem que fazer mais 2 ligações, por isso que ligados a ele existem 2 hidrogênios, então vou contabilizar aqui, escrever ao lado, ó, tem 2 hidrogênios ligados a esse carbono. De maneira semelhante, quando eu olho para esse, ó, ele fez 2. Se fez 2 ligações, tem que fazer mais 2. Então, ligados a ele também existem 2 hidrogênios. No caso do próximo, não tem erro, ó. Esse aqui, olhe com atenção para o nosso esquema, ele já fez 2, 3, 4 ligações. Já realizou as 4 ligações, então não tem nenhum hidrogênio ligado a ele. Se eu olho para esse próximo aqui, cuidado, esse aqui já fez 2, 3 ligações. Se ele já fez 3 ligações, tem que fazer mais uma, então ligado a ele existe um hidrogênio. Vou registrar aqui ao seu lado. E no caso desse último aqui que a gente sinalizou, não tem erro, acompanhe comigo, ó. Já fez 2, 3, 4 ligações. Não tem nenhum hidrogênio, então deixa do jeito que tá. Quantos hidrogênios, então, foram ao todo? Me ajude aqui, ó. tô circulando aqui para você enxergar comigo. com mais 2, 3, com mais 2 aqui em cima, 5, com mais 1 aqui, 6. Tudo bem? 6 por hora. Com 3, 9. Com 3 aqui, 12. Com 3 aqui, 15. Com 3 aqui, 18. Por fim, ó, tem mais esses 2 hidrogênios aqui, 18 com 2, 20. Então, a fórmula molecular dele fica C12H. Coloca aqui, ó. É C12H. Deixa eu só colocar na mesma fonte aqui. É C12H20. E aí, o que falta que é o oxigênio. Só colocar um pouquinho mais de zoom aqui que saiu, ó. Pronto. O que falta é o oxigênio, ó. Tem esse oxigênio e esse oxigênio. São 2. Então, é C12H20O2. Isso seria para o acetato de linalila, sua fórmula molecular. Mas cuidado, ó, como eu chamei sua atenção, a questão não queria a fórmula molecular. O que a questão queria na prova da Baiana de 2018 era que você obtivesse a fórmula mínima. E a fórmula mínima é a menor proporção, então vou escrever. Como é que seria para o acetato de linalila sua fórmula mínima? Vou voltar aqui para a nossa fonte original. Como é que seria para ele sua fórmula mínima? Aí basta você encontrar a menor proporção. Ó, se a fórmula dele é C12H20O2, tenho certeza que aí do outro lado você já me disse o gabarito, você pega todos esses números aqui e divide por 2. Quando eu pegar todos esses números e dividir por 2, como é que seria a minha menor proporção? Seria C6, coloca aí, ó, H10O. E aí não esqueça, você coloca entre parênteses e diz que isso se repete
N vezes. Então, isso seria para o acetato de linalila, sua fórmula mínima. Por isso que, na prática, prova da Baiana 2018, o gabarito seria isso aqui. É C6H10O, que se repete N vezes. Isso seria para ele sua fórmula mínima. Então, como dissemos, pessoal, para você obter a fórmula mínima, você antes vai ter posse da fórmula molecular. Você pega a fórmula molecular, divide os valores e aí a menor proporção inteira diz a você qual é a fórmula mínima. Tudo bem? Além desse comentário, eu queria hoje fazer com você um comentário de um outro tipo de fórmula. E aí você vai sair aqui dessa prova da Baiana de 2018.2 e você vem agora para a prova da Baiana de 2018.1. Lembrando, todos esses materiais a gente vai disponibilizar para vocês. Todas as questões que a gente fizer, a gente disponibiliza a prova. Você pega a prova, resolve outras questões que você quiser, fica à vontade. Qualquer dúvida, você sinaliza. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai lhe fornecer todas essas provas, não tem erro não. Então, vamos comigo. Ó, estou aqui na prova de 2018.1 e o comentário que eu quero de você nessa prova de 2018.1 é um outro tipo de fórmula. Já comentamos que existe a fórmula molecular, já comentamos que existe a fórmula mínima, só que existe um outro tipo de fórmula que é a chamada fórmula percentual. E como é que eu faço isso? Ó, vou ler aqui o enunciado dessa questão 23 e aí a gente chega no nosso comentário de agora. Ó, o cianeto de hidrogênio, HCN, é um gás extremamente tóxico que pode ser formado na queima de materiais que contêm fibras sintéticas como Orlon, polímero constituído pela poliacrilonitrila. Vou só fazer esse destaque aqui, ó, me permita puxar aqui um marca-texto. A questão disse a você que a poliacrilonitrila é essa substância. É o CH2CHCN que se repete N vezes e como você mesmo aí já pensou do outro lado, isso aqui que foi fornecido para poliacrilonitrila é a sua fórmula mínima. Então, a fórmula mínima da poliacrilonitrila é CH2CHCN, que se repete N vezes. Beleza. Aí o que eu quero de você, não vou nem ler o restante do enunciado, que não me interessa no caso dessa questão de agora. Ó. O que eu quero de você é que você julgue a letra E. Então, dá para você enxergar certinho aí na nossa tela. Ó. O que é que se diz na letra E? Olha a pergunta. Eu quero que você descubra a porcentagem em massa do grupo nitrila presente na estrutura química de uma unidade da poliacrilonitrila. É nesse momento que eu vou pedir que você pare aí para ouvir com carinho. Ó. A questão pediu a você o percentual em massa do grupo nitrila. Quando a gente pedir, quando a prova pedir o percentual de certo material na fórmula de uma substância, você vai calcular agora um outro tipo de fórmula chamada de fórmula percentual. Como é que eu faço isso? Aí me permita puxar uma caixinha de texto aqui ao lado para escrever o seguinte. A poliacrilonitrila, pronto. Ó, puxar uma caixa de texto aqui para escrever o seguinte para você. Ó. A poliacrilonitrila, a questão já lhe disse a fórmula. A poliacrilonitrila, vou escrever aqui, ó, foi o CH2, ó, CHCN. Isso era a fórmula mínima da poliacrilonitrila. Inclusive, vou encerrar entre parênteses aqui e dizer que se repete N vezes, mas essa escrita aqui não me interessa muito, não. O que me interessa é o que está aqui dentro. Então, a fórmula mínima dele, ó, é CH2CHCN, que se repete N vezes. Então, é isso aqui, sua fórmula mínima. O que que eu quero de você? Se eu pedisse para você obter a massa molar da poliacrilonitrila, como é que seria a massa molar disso? Vou escrever aqui, ó. Eu quero obter a massa molar dessa espécie. Aí, na aula passada já comentamos, mas tenho certeza que você já tem isso tudo decorado, ó. Massa do carbono
é 12. Como são 3 carbonos, ó, tem carbono nessa posição, carbono nessa posição, carbono nessa posição, 12 vezes 3, 36, tudo bem? A massa do nitrogênio é 14, 36 com 14 que eu já tinha dá 50, e a massa do hidrogênio é 1. São 2 hidrogênios aqui com mais um hidrogênio, então são 3 hidrogênios ao todo. Os 3 hidrogênios pesam 3. Então, 50 que eu já tinha com o 3 do hidrogênio, eu vou encontrar que a massa molar da poliacrilonitrila é 53 gramas, e como isso é a massa de 1 mol, são 53 gramas por mol. Então, essa seria a massa molar dessa substância. Beleza. O que a questão quer de você? O que a questão quer de você é que você encontre, olhe para o canto esquerdo da nossa tela, a porcentagem do grupo nitrila. O grupo nitrila, vou destacar aqui para você, é simplesmente o grupo CN. Como é que eu descubro a porcentagem do grupo CN? Aí minha conta fica assim, ó. Eu descobri que a poliacrilonitrila, que isso aqui tudo que eu estou destacando, pesa 53 gramas. Então, olha o que eu vou escrever. Os 53 gramas, eles correspondem, me permite escrever assim, ó. Os 53 gramas correspondem a 100% do seu material. A poliacrilonitrila, ela pesa 53 gramas, então isso tudo corresponde a 100% do meu material. O que a prova de 2018 queria para você na primeira etapa é que você achasse a porcentagem do grupo nitrila, apenas dele. O grupo nitrila é CN. Quanto é que o CN pesa? Aí você já fez a conta, tenho certeza. Carbono pesa 12, nitrogênio pesa 14, 12 com 14 dá 26. Então, ó, se o grupo nitrila pesa 26 gramas, você é capaz de me dizer qual é o percentual do grupo nitrila nessa substância? Então, é isso que a questão quer de você, ó. 53 gramas é a poliacrilonitrila toda, isso é 100%. O grupo nitrila, que é o CN, corresponde a 26 gramas. Se o grupo nitrila só tem 26 gramas, você é capaz de me dizer qual é o percentual dele? Como é que ficaria seu X nesse caso, então? Ó, seu X vai ficar 26 vezes 100, e tudo isso dividido por 53. Então, você vai fazer essa continha aí, ó, 26 vezes 100 dividido por 53, garanto que você vai encontrar que esse X é por volta, e aí me permita que eu não vou ter aqui o aproximadamente não, mas faça essa ressalva na sua resolução, é aproximadamente. Felizmente no nosso teclado aqui a gente não encontra aproximadamente, mas o seu X vai ser algo em torno de 49%. Como X aqui vai dar algo em torno de 49%, realmente a alternativa E da prova de 2018 da Baiana, ela é verdadeira. Então, a porcentagem em massa da poliacrilonitrila, do grupo nitrila, perdão, na unidade de poliacrilonitrila, essa porcentagem é de cerca de 49%. Tudo bem? Pessoal, para a gente fechar os comentários relevantes aqui de cálculos químicos, lembre mais uma vez insistir, ó, essa parte de cálculos químicos, a gente comentou com você em sala, o que a gente está fazendo aqui são algumas lembranças para que a gente consiga prosseguir com nossos conteúdos. E aí, para finalizar essas lembranças, eu queria fazer com você 2 últimos comentários. Quais são esses 2 últimos comentários? Aí me permita, ó, vou pegar aqui nesse próprio arquivo aqui, ó, vou criar uma caixa de texto aqui, ó, pronto, colocar uma caixa de texto aqui do lado e aí transformar isso aqui numa página em branco para a gente escrever para você esses próximos comentários. São 2 apenas, ó. Primeiro comentário é o seguinte: imagine que eu pedisse para você calcular
a massa molar, olha o comentário, estou aqui no canto esquerdo da nossa tela, viu? São dois últimos comentários aqui para a gente fechar com você. Eu quero que você calcule a massa molar da água, H2O. Como é que seria a massa molar da água? Vê se você entende o que eu vou dizer. Para que eu calcule a massa molar da água, eu tenho que saber a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio. Tudo bem? Então, você vai lá na tabela e descobre o seguinte. Hidrogênio, já comentamos hoje, a massa do hidrogênio é 1. Como são 2, fica 2. A massa do oxigênio, você vai lá na tabela, é 16. 16 do oxigênio com 2 do hidrogênio, você já encontrou quanto aí? 18. Então, a massa molar da água é de 18 gramas. Como isso é a massa de 1 mol, são 18 gramas por mol. Então, é isso aqui que você sabe fazer. Você vai lá na tabela, pega a massa molar de cada elemento e resolve. Só que qual é o comentário que eu preciso de você agora? Ó, às vezes a questão, ela especifica na fórmula, e ouça com muito cuidado essa próxima informação, às vezes a questão especifica na fórmula qual é a massa do átomo presente na sua molécula. De novo, ó, às vezes a questão especifica na fórmula a massa do átomo presente na sua molécula. Como assim? Eu quero que você calcule aqui agora a massa molar também da água, para você entender essa diferença. Só que eu vou dizer a você que essa água agora que eu tenho é uma água rica no isótopo 18 do oxigênio. Ó, eu posso escrever dessa maneira. O que é que eu estou lhe dizendo com essa escrita? Ouça com muito carinho a informação. Nessa nova molécula de água, o oxigênio presente é o oxigênio de massa 18. Eu já estou lhe informando isso. Só para você ter uma ideia, o oxigênio ele pode ter 3 massas, 16, 17 e 18. O valor que vai para a tabela, não confunda, é uma média entre essas massas. É o que a química chama de média ponderada. E essa média ponderada, ela leva em consideração a ocorrência de cada um na natureza. E aí, quando se calcula essa média ponderada para o oxigênio, dá aproximadamente 16. Por isso que o valor que você encontra lá na tabela para o oxigênio é 16. Só que aquele 16, ele é uma média. Às vezes a questão, ela diz a você qual é o átomo que existe naquela molécula. E no caso dessa nova molécula de água, não confunda em prova, ó, o oxigênio que existe, eu já estou lhe dizendo, é o oxigênio de massa 18. Se o que existe é o oxigênio de massa 18, como é que seria a massa molar dessa espécie de água? Aí seria assim, ó, o hidrogênio permanece 1. Como são 2 aqui do hidrogênio. Só que o oxigênio agora tem massa 18. Como o oxigênio agora tem massa 18, 18 do oxigênio com 2 do hidrogênio, então a massa desse outro tipo de água seria de 20 gramas por mol. Isso aqui é muito importante que você saiba que existe. Insisto, o mais comum é pegarmos o valor de massa que está lá na tabela, tá tudo certo. Mas às vezes a prova especifica o átomo. Se a prova especificar o átomo, você leva em consideração a massa que foi dada naquele átomo. Outro exemplo aqui para ficar ainda mais claro para você, ó, imagine que eu pedisse para você calcular a massa molar do gás carbônico, do CO2. Como é que seria a massa molar do gás carbônico? Aí você sabe decorado mais uma vez. Carbono, indo lá na tabela, a massa é 12. Oxigênio, se eu não disse nada, eu vou lá na tabela também. Lá na tabela o oxigênio é 16. Então, 16 vezes 2, 32. 32 do oxigênio com 12 do carbono é 44 gramas por mol. Então, essa seria a massa molar do CO2. Mas suponha que a prova pedisse a você
a massa molar do gás carbônico, no qual o carbono encontrado é o carbono 14. A gente escreveria assim, ó, é dessa forma. Eu quero que você calcule a massa do gás carbônico rico em carbono 14. Como é que seria a massa molar do gás carbônico rico em carbono 14? De novo, o oxigênio, se eu não especifiquei, eu vou na tabela. Oxigênio na tabela é 16, 16 vezes 2, 32. 32 do oxigênio com 14, agora o carbono, a massa é 14, porque eu especifiquei qual é o átomo. 32 do oxigênio com 14 do carbono vai dar 46 gramas por mol. Então, ó, se na prova a questão especificar para você qual é o átomo presente na sua substância, não hesite. O valor de massa que você vai usar é o valor que a questão fornece e não da tabela. O da tabela, ele é uma média, mas quando a questão especifica o átomo, você tem que levar em consideração o átomo que ele especificou, e fazer sua conta. Tudo bem? Pessoal, último comentário que eu precisava fazer com você acerca de cálculos químicos é desse outro tipo de situação aqui, ó. Só me permita aqui, eu vou dividir aqui para você não ficar confuso, ó. Criei essa primeira caixa de texto, vou criar agora uma segunda e última caixa de texto para a gente fazer esse outro comentário. Qual é esse outro comentário? Ó? Existem substâncias que conseguem prender água em seu interior. São substâncias ditas hidratadas. Um exemplo muito comum, mas muito comum em prova, é esse aqui, ó. É o sulfato, vou escrever o nome. É o sulfato de cálcio hidratado. Ó, essa é a nomenclatura da substância. Sulfato de cálcio hidratado. O sulfato de cálcio hidratado, ele tem fórmula CaSO4, aí eu escrevo ponto 2H2O. E aí é nesse momento que eu vou precisar do máximo da sua atenção para você não confundir o que a gente vai dizer agora. Ó. Quando você, numa prova de química, perceber que uma substância foi escrita dessa maneira, uma fórmula, um ponto e depois água, esse ponto não é, vou insistir, não é multiplicação. Esse ponto aqui é para dizer que a substância é hidratada. Então, como é que eu leio aqui? Ó? Essa substância é o CaSO4 que se hidratou, que prendeu em seu interior 2 mol de água. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque se você precisar, na prova, escrever a massa molar de uma substância como essa, como é que seria a massa molar? Cuidado, você vai pegar a massa molar do CaSO4 e somar, não é multiplicar, lembre que esse ponto aqui não é multiplicação. Você pega a massa molar do CaSO4 e soma com a massa da água. A confusão do aluno é achar que esse ponto é multiplicação, e não é. Paciência. É uma maneira que a química encontrou de dizer a você que a substância é hidratada. A escrita é desse jeito. Mas como é que eu calculo a massa molar? Calculo normal. Ó. Se você for na tabela, a massa do cálcio é 40. Vou escrever aqui item a item. Ó. Massa do cálcio é 40 mais. Massa do enxofre é 32 mais. Massa do oxigênio é 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, ó, 40 mais 32 mais 64, e agora é a parte que muito aluno erra. Você vai pegar isso aqui, que é o CaSO4, e vai somar com a massa de 2 mol de água. Quanto é que é a massa da água? Oxigênio é quanto mesmo? 16. Com 2 do hidrogênio, 18. Então, é 2 vezes
18. É desse jeito que você faz esse tipo de conta. Como é que seria, então, a massa molar dessa espécie? Me ajude na conta. 40 com 64 dá 104. 104 com 32 dá 136. Mais, você que já fez a continha, 2 vezes 18 dá 36. 136 com 36, eu vou concluir que a massa molar é 172 com a unidade gramas por mol. Então, insistindo, ó, se você encontrar na prova uma substância escrita desse jeito, a substância é dita hidratada. Como é que eu calculo sua massa molar? Eu pego a massa molar da fórmula anterior e somo com a massa da água. No caso aqui, foi o sulfato de cálcio dihidratado, poderia ser monohidratado, pentahidratado, trihidratado, só mudaria quantos mol de água estariam presos na estrutura. Tudo bem? Pessoal, espero que as explicações tenham sido claras o suficiente. Qualquer coisa pode indicar no nosso grupo lá do WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer informação, e já colocaremos disponíveis outras aulas aí de outros conteúdos, viu? Um forte abraço e até a próxima.